E além da manifestação dos caminhoneiros, é bom lembrar que ontem o dia foi agitado. Presidentes do STF, da Câmara e do Senado se manifestaram após as declarações de Jair Bolsonaro no 7 de setembro. Para falar sobre essas reações, gentilmente nos atende o primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Tudo bem, deputado, mais uma vez? O senhor é muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os telespectadores da Jovem Pan nesse momento tão sensível da vida do país, mas que juntos e unidos nós vamos superar. Muito obrigado. Bom, deputado, primeiro eu peço uma avaliação do senhor sobre essa mobilização de caminhoneiros. Um dia depois de todas essas reações dos poderes, a fala do presidente da República no 7 de setembro, agora nós temos essa mobilização. O senhor acha que isso pode ganhar força? O Congresso Nacional deve se posicionar de que maneira em relação a isso? Acho que, primeiro, essa manifestação ela é uma maldade com o Brasil profundo, com o Brasil real, com o Brasil que está sofrendo com o preço da carne, com o Brasil que está sofrendo com o preço do óleo de cozinha, com o Brasil que está sofrendo com o preço da gasolina, do gás de cozinha, as pessoas mais humildes, os 19 milhões de brasileiros que passam fome, os 14,8 que estão desempregados. É uma manifestação que pode promover desabastecimento, que, como consequência, tem o aumento dos preços e a inflação. Então, eu quero fazer um apelo à responsabilidade, ao compromisso com o Brasil. Ser patriota é mais do que enrolar uma bandeira do Brasil no pescoço, vestir uma camisa da seleção brasileira e cantar um hino. Ser patriota é também, além de respeitar e amar os nossos símbolos, respeitar e amar a nossa gente. Essas manifestações são manifestações que fazem mal ao povo brasileiro. E não pode ser patriota quem faz mal ao povo brasileiro. Deputado, agora girando os nossos comentaristas, começo por José Carlos Bernardi. Você, Bernardi. Bom dia, deputado. Nós sabemos que o senhor é oposição ao governo, o senhor tem marcado isso e não tem escondido. Eu queria saber do senhor se é possível que essa crise institucional, porque hoje nós temos aí os três poderes em conflito, essa crise institucional ter um fim rápido, ser célere, sendo que o próprio presidente da Câmara disse que a pacificação pode partir do Congresso Nacional. O papel de vocês como deputados é importante nesse momento. Eu queria saber qual que é a disposição de vocês intermediarem, principalmente os conflitos que estão acontecendo entre o Palácio do Planalto e o STF. José Carlos, eu separo o que é ser oposição ao governo do que é ser oposição ao país. Se você olhar os meus votos na Câmara dos Deputados, 95% dos meus votos são votos a favor das pautas encaminhadas ao governo, que eu considero que são pautas positivas para o Brasil. Houve um episódio de confronto com o presidente da República, isso me empurrou para a oposição por um ato de deslealdade, por uma covardia contra mim, mas você nunca vai me ver votando contra o Brasil ou tentando atrapalhar que as coisas aconteçam. Depois mesmo desse episódio, eu já votei a favor de vários projetos de interesse do governo. Eu acho que o Congresso Nacional ele pode cumprir um papel nesse esforço de pacificação, que eu chamo que é um esforço de reconciliação nacional. Nenhum país prospera dividido, nenhum país prospera sob o valor do ódio. Os países prosperam unidos, conciliados, e conciliar não significa pensar igual. Conciliar significa ter a oportunidade de discutir as nossas diferenças e buscar construir convergência. Mas, infelizmente, e aí é uma crítica que eu preciso fazer, o presidente tem um espírito conflituoso, ele escolhe o conflito, ele escolhe o atrito, porque me parece que essa escolha é decorrente da falta de condições de dar resposta para os problemas reais da vida do povo. O problema real da vida do povo não é a briga do presidente com o ministro Alexandre de Moraes, não é abrir ou fechar o STF. O problema real da vida do povo é 14,8 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros com fome. O problema real na vida do povo são 570 mil famílias enlutadas. O problema real na vida do povo é a carne a R$ 45 lá em Humaitá, no interior do Amazonas, onde eu estava anteontem. É a gasolina a R$ 7,50 em Envira, onde eu estava ontem.
no interior do Amazonas. É o gás de cozinha a R$130, R$140 pelo interior do Amazonas. É os juros de 2 dígitos e já recorde no longo prazo e tendendo a chegar a 2 dígitos até o final do ano. Isso são os problemas reais do Brasil. É em torno disso que nós temos que dialogar. E, obviamente, que cabe ao presidente o protagonismo nesses temas. Mas a gente não ouve uma palavra sequer do presidente sobre esses problemas do Brasil real, do Brasil profundo, dos brasileiros e brasileiras que estão muito sofridos nesse momento. Deputado Marcelo Ramos, agora a pergunta é de Amanda Klein. Bom dia, deputado. O senhor que costuma fazer análises políticas tão argutas, eu queria que o senhor explicasse para a gente como ficou esse xadrez político, essa correlação de forças no day after do 7 de setembro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que enterra qualquer pedido de impeachment, não tem chance de prosperar. Alguns partidos de centro e centro-direita tentam ali muito timidamente se movimentar, se não a favor do impeachment, mas pelo menos para a oposição, como disse ontem em nota o PSDB. Como é que o senhor entende essa correlação de forças pós-7 de setembro? Olha, eu penso que o 7 de setembro, se analisado sob a ótica autoritária de quem cogita alguma saída fora da Constituição, eles foram atos grandes, enormes, mas não foram atos que garantam sustentação a uma saída fora da democracia. Não teria apoio do empresariado, não teria apoio internacional, não teria apoio da imprensa, não teria apoio de governadores, de prefeitos, do Congresso Nacional, do STF, da maior parcela da sociedade. E do ponto de vista de quem pensa a política sobre a lógica democrática, eu acho que o presidente ele explodiu as pontes do diálogo, né? Ele explodiu as pontes da reconciliação com os poderes e da reconciliação com esse campo democrático do país. Ele já empurrou o PSDB para a oposição. Eu acho que isso tende a ter um efeito cascata. Acho que vai empurrar o PSD, vai empurrar o MDB, vai empurrar o Cidadania, vai empurrar o Solidariedade. Isso, somado com a oposição, já dá quase 300 votos. E eu cheguei a dizer ontem que o ano legislativo acabou. Porque num ambiente desse, é impossível o governo, por exemplo, alcançar 308 votos para aprovar a PEC dos precatórios, para aprovar a reforma administrativa. Então, o ambiente está muito degradado e esse campo político, vamos dizer, de centro democrático, ele vai se descolando do governo, o que é lamentável, porque o ideal era que a gente tivesse um mínimo de estabilidade institucional para conseguir aprovar as reformas que o país precisa para melhorar o ambiente de negócio, para nesse pós-pandemia o nosso país retomar um caminho de prosperidade. É lamentável tudo que está acontecendo no país. Deputado, para fechar a nossa entrevista, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia, um prazer conversar com o senhor. Eu tinha muita vontade mesmo de entender esse seu lado oposição ao governo, especialmente depois da votação da PEC do voto impresso auditável, que acabou tendo maioria de votos, mas não conseguiu um terço necessário para ser aprovada. E a gente sabe, embora a discussão ali tenha sido mais quente no Congresso e meio atropelada até por conta daquela interferência de ministros do STF na comissão do voto especial, que foi dali, da reprovação dessa PEC, que surgiu a manifestação de 7 de setembro. A população não se conformou com aquela... Tem pesquisas comprovando que mais da metade dos brasileiros ao seu voto naquele dia. E se o senhor não vê essa correlação, porque o senhor está dizendo que as pessoas vão para enrolar numa bandeira e cantar hino nacional, como se estivesse dando as costas para esses milhões de brasileiros que estiveram nas ruas no dia 7 de setembro, legitimamente pedindo de novo voto impresso auditável, como já haviam pedido no dia 1º de agosto, e pedindo também por liberdade, que esses arroubos do STF, que essas ilegalidades que vêm sendo cometidas por ministros do STF deixem de ser cometidas e que se respeite a Constituição. Olha, primeiro, eu quero corrigir. A minha fala anterior foi de que não é patriotismo só respeitar e amar os símbolos da pátria. É preciso também respeitar e amar o povo. Eu respeito o nosso hino, eu respeito a nossa bandeira, eu visto a camisa da seleção brasileira,
mas eu também amo o nosso povo, a nossa gente. Segundo, você diz que o Supremo comete ilegalidades e julga contra a Constituição. É a Constituição quem diz, quem dá a última palavra sobre a Constituição. E não sou nem eu e nem você. A Constituição diz que quem dá a última palavra sobre a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E se um ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma decisão que é questionável, cabe recurso para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. E dessa decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal não cabe recurso. E isso quem diz é a Constituição. Não sou eu, não é você, não são 10, 20 ou 170 ou 140 milhões, mil pessoas na rua. Eu respeito a manifestação das pessoas que foram no 7 de setembro, discordo das pautas levadas por ela, mas acho absolutamente legítimo. E o que eu defendo é o que eles não defendem, é que a gente possa continuar indo para a rua, lutando por temas que não são unitários na vida do país. O Brasil não são 140 mil pessoas na Paulista, o Brasil são 250 milhões de brasileiros. Tem 14,8 milhões, quase 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Essa gente não está na Paulista, essa gente está atrás de emprego. Tem 19 milhões de brasileiros que estão com fome, estão passando fome. Essa gente não está em Brasília, essa gente está atrás de comida para colocar na sua mesa. Então, tem gente que se acha detentora de procuração para falar em nome do povo brasileiro. Eu não me acho. Procuro ouvir as pessoas e entender que o povo brasileiro é um povo diverso e que ali estava a expressão de um pedaço do povo brasileiro, que deve ser respeitado como tal. Perfeito. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Obrigado mais uma vez. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado e bom dia.